Gente, estamos chegando na reta final desse primeiro módulo do curso de suplementação inteligente. E vamos falar sobre os micronutrientes. Um pouco sobre eles, não muito, porque esse é um assunto dos próximos módulos. Os micronutrientes são fundamentais e são eles as vitaminas, os minerais e os fitocompostos, que são compostos, são moléculas da natureza que vêm das plantas. Eles são chamados de micro porque são moléculas pequenas, ao contrário dos macronutrientes, que são moléculas grandes, que foram esses que nós estudamos agora. Além das vitaminas e minerais, que são muito importantes para que o corpo possa funcionar bem, com toda a saúde, gente. Nós temos também cofatores, coenzimas, enzimas, fitonutrientes, que são os compostos fenólicos, polifenóis, como o resveratrol, o licopeno, que dão aquela contribuição para que o corpo possa funcionar bem melhor. Temos várias outras substâncias também presentes como fitonutrientes, como ácidos graxos. Nós temos o ácido láurico, que é muito importante. Temos vários outros ácidos graxos especiais. Temos o ômega 3, ômega 6, ômega 5. Várias outras moléculas que são derivadas de plantas que vão ajudar demais a que nosso corpo possa funcionar muito bem. Esses micronutrientes estão presentes em abundância em que tipo de alimento, gente? Nos vegetais, principalmente crus, nas verduras e frutas. O corpo precisa de pequenas quantidades dessas moléculas. Estão presentes aqui, gente, nesse tipo de prato. E essas moléculas, mesmo a necessidade sendo pouca delas, mas se faltar, a situação vai ficar muito ruim e as consequências vão ser muito graves para a saúde. Infelizmente, a maioria das pessoas come muita caloria vazia e esses nutrientes que existem só nos vegetais ficam em falta. Gente, indivíduos que comem todos os dias 4 refeições muito bem servidas, mesmo assim, podem apresentar deficiências de vários micronutrientes desses, porque estão comendo muita caloria vazia, muito carboidrato, muita gordura e ruim e muito pouco fitonutriente, muito pouca vitamina e muitos poucos minerais. Então está faltando zinco, está faltando selênio, está faltando silício, está faltando ferro, está faltando, gente, vitamina C, vitamina D, vitamina B12, vitaminas do complexo B, está faltando vitaminas e minerais. Isso é muito grave e isso vai provocar danos às células, disfunção e no futuro pode gerar muitos problemas e abrir as portas para várias doenças. Esse é o grande objetivo do curso que você está fazendo agora. Despertar você para a consciência do quanto é importante suplementar. Porque suplementando a gente vai conseguir resolver o problema dessa falta, que mesmo com o consumo de alimentos da natureza não vai conseguir ser suprida sem a suplementação. Gente, a dieta das calorias vazias acontece porque a grande maioria da população come alimento cozido, industrializado e muito pouco ou nenhum alimento cru. E a maioria dos micronutrientes, que são esses que nós estamos falando aqui agora, só vai estar disponível nos alimentos que não passaram pelo fogo. A alimentação fast food não possui praticamente nenhum micronutriente. É pura caloria vazia, que cria obesidade e várias doenças graves. Quem come apenas esses venenos, além de estar se empanturrando de toxinas, se mantém cronicamente desnutrido. E mesmo que você coma alimentos com frutas e verduras, mesmo assim, é preciso suplementar. Principalmente se você está acima dos 40 anos, porque a taxa de absorção nessa época da vida dos nutrientes vai cair muito. Além disso, os solos estão esgotados. Os solos estão todos saturados. Gente, os solos não fornecem mais os mesmos nutrientes que antigamente. A falta de nutrientes é, sem dúvida, um dos principais problemas que geram doenças. Temos aí a depressão, que assola grande parte da população, gente, nos dias atuais. A depressão se deve, em grande parte, à falta dos minerais e vitaminas. Quem se alimenta somente de comida cozida ou frita vai ficar deficiente nas vitaminas. Gente, vai se locupletar de refrigerantes, comidas industrializadas e vai ficar apresentando um déficit importante de micronutrientes que são necessários para a produção de serotonina. Você sabe que serotonina é muito importante para quem é deprimido?
e que as pessoas com depressão têm pouca serotonina, que é um neurotransmissor cerebral, tem pouca dopamina também. Esses dois são dois neurotransmissores fundamentais. Eles são fundamentais para que a pessoa fique feliz, para que tenha energia, disposição, alegria de viver. A depressão, uma das causas dela é a desnutrição. Não é essa desnutrição calórico-proteica, não. É a desnutrição de micronutrientes. É o consumo exagerado de alimentos fast food, cheios de toxinas, que inflamam o cérebro. É isso aí que eu falei, gente. Inflamam o cérebro. O cérebro de uma pessoa com depressão pode estar inflamado. E daí ele entra em disfunção. Não consegue produzir os neurotransmissores como deveria. Gente, na maioria das pessoas, o corpo delas está com falta de vitaminas, de minerais, de coenzimas e de fibras. Falta dos fitonutrientes. Nós precisamos de 60 minerais para que nosso corpo funcione em harmonia. Eu vou agora fazer uma lista dos micronutrientes que nós precisamos. Em primeiro lugar, as vitaminas. São dos mais famosos compostos orgânicos, que todo mundo conhece, responsáveis por vários processos metabólicos das células, participando de reações químicas para a fabricação de diversas outras moléculas, que são fundamentais para que o corpo funcione. As vitaminas são moléculas essenciais. O que quer dizer isso? É essencial. Elas precisam ser ingeridas nos alimentos, porque o corpo não fabrica elas. As células precisam das vitaminas para que possam funcionar bem, com competência, com 100% da sua eficácia. A ausência ou insuficiência das vitaminas na dieta vai provocar síndromes específicas. Atualmente são reconhecidas 13 vitaminas essenciais. Muitas delas desconhecidas por você, como a PQQ, por exemplo, como a colina, o minoxidil, que são vitaminas importantíssimas. E nós podemos classificá-las pela solubilidade, ou seja, tem vitaminas que são solúveis em gordura, que são as lipossolúveis, e existem vitaminas que são solúveis em água, que são as hidrossolúveis. Nós iremos falar sobre cada uma delas no módulo 2 e no módulo 3 do curso que agora se inicia. Além das vitaminas, temos os minerais, que também são micronutrientes. Esses minerais são substâncias de origem inorgânica que estruturam o organismo inteiro, gente, compondo os tecidos duros, como ossos, dentes. Mineral é estrutural e também é muito importante para a confecção de hormônios e de várias enzimas do metabolismo. Então, deficiência em mineral causa várias doenças. Os minerais realizam funções importantíssimas dentro do corpo da gente. Eles têm a função osmótica, que é atrair água para manter o sangue com um bom volume de água, como por exemplo o sódio faz isso. O equilíbrio ácido básico, que é o equilíbrio do pH que existe no corpo da gente, que é bem estreito, né? O desencadeamento do impulso nervoso. Para que o neurônio possa funcionar, você precisa, com certeza, de ter minerais suficientes no teu corpo circulando. Os minerais são, portanto, fundamentais para o bom funcionamento do corpo como um todo. E muito mais, eles são verdadeiramente vitais. Sem ele, a vida não existiria. Estamos falando do ferro, do potássio, do sódio, do silício, do selênio, do magnésio, que a grande maioria da população brasileira está com deficiência grave. O nome mineral, ele é genérico, ele não descreve exatamente o que são esses elementos químicos. A denominação vem do fato de vários compostos desses se unirem para formar corpos sólidos e cristalinos, como por exemplo o diamante, o ferro, o topázio, que você conhece, a apatita, que são pedras. Mas nós podemos considerar como um mineral desde elementos químicos simples, que você conhece no seu estado puro, como por exemplo o cloreto de sódio, que é um sal, que é o famoso sal de cozinha, é um sal mineral. Ele é composto de quê? De sódio, que é um metal alcalino, e do cloro, que é um halógeno. Os minerais compõem o planeta Terra e, da mesma forma, compõem o nosso corpo. Eles formam a base material de todas as células do corpo humano. Será que são importantes, gente? Nossa, e como são? E se você estiver deficiente neles? É óbvio que você vai ficar
desestruturado e vai abrir as portas para várias doenças. Porque os minerais são nossa estrutura. E é por isso que é de suma importância que cada ser humano consuma alimentos ricos em minerais e que sejam de fácil absorção. Estamos falando de frutas e verduras, cruas e orgânicas. Infelizmente, nos dias de hoje, mesmo você consumindo muita verdura e fruta todos os dias, você vai precisar daquela forcinha extra, você vai precisar suplementar. Principalmente se você tiver mais do que 45 anos. Porque os solos estão esgotados. Como eu falei no começo desse módulo, a terra de hoje não é igual à terra de 100 anos atrás e as frutas de hoje não são iguais às frutas de 100 anos atrás. Infelizmente, a deficiência de minerais é gritante, gente. Isso se deve a vários fatores. Um deles é o alimento cozido, frito, assado, que passe por qualquer tipo de exposição demorada ao calor, porque isso altera a composição química natural do próprio elemento. O enxofre, por exemplo, que é um mineral, que é muito importante para que você tenha um cabelo bonito, um dente forte, uma unha forte, uma pele bonita. Ele dá saúde também às articulações, gente, porque o enxofre é importante para o colágeno, para fabricar colágeno. Esse enxofre é perdido quase totalmente quando você consome o alimento cozido, frito ou assado. Então, por exemplo, a cebola, quando você assa, não tem mais o enxofre, mas quando você come crua, você vai ter o enxofre. Os minerais se encontram em uma forma facilmente assimilável nas frutas e verduras cruas. Quando a gente submete ao fogo, altera a conformação química natural desses minerais e eles não vão conseguir mais ser assimilados como antes. Outro fato muito importante para fazer com que as pessoas fiquem deficientes em minerais é o empobrecimento paulatino dos solos, que eu já falei aqui para vocês, porque são submetidos a uma agricultura cruel e a reposição desses solos não é feita de uma maneira correta. Os solos estão depauperados e os adubos que são usados é só o NPK. Eles não colocam os outros minerais que precisam para poder a terra ficar rica. Para que um ser vivo possa ter um organismo forte e capaz de se defender da invasão de micróbios, ele necessita estar bem nutrido de todos os minerais. Com as plantas, a gente tem o mesmo problema. Então, se a planta que você vai colocar no solo não tem uma terra rica em minerais, ela vai ficar pobre nelas e você vai ter uma folha, uma fruta, uma verdura com poucos minerais também. Então, um dos motivos que tem para a gente ter tanta praga, inclusive, que termina tendo que forçar o agricultor a usar agrotóxico, é essa deficiência de minerais.